Olá pessoal, boa tarde. 13 horas, né? 13 horas em Brasília. Pessoal, vamos fazer uma live agora à tarde, né? Nessa sexta-feira, às 13 horas, com o desembargador Maurício. O desembargador Maurício é desembargador, né, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador criminal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos fazer uma live bem interessante com ele agora à tarde aqui sobre, né, sobre 7 dicas, né, que o desembargador tem. Deixa eu até fazer um convite já para o desembargador aqui participar. Sobre 7 dicas que o desembargador tem sobre a prática, né, da sustentação oral no tribunal. Ela que é o terror de muitos advogados, a sustentação oral. Pronto aí. Pronto, Boa tarde, conectou aí. Cristiano. Boa tarde. Boa tarde, professor Cristiano. Tudo bem? Tudo bem, mano? Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem. Maurício, Tudo bem. vamos fazer uma live. Tá me ouvindo bem aí? Estou sim. De vez em quando está falhando um pouco, porque o sinal da internet aqui é um pouco ruim, mas estou te ouvindo bem, sim. Tá. Vamos lá. Vamos conversar nessa tarde aí. Está chegando o povo aí, a Patrícia, a Gido, quem mais? O Davi, o MM Advogados, Guimarães, a Pati Chaves, o Direito Inteligente, a doutora Simone está aqui, quem mais? A Larissa, Fabiano. Desembargador, vamos fazer um bate-papo agora à tarde aqui sobre 7 dicas, né? Nós temos aí sobre 7 dicas para que os advogados façam uma melhor sustentação oral no tribunal. Primeiro, eu queria que você saudasse aí as pessoas que estão nos acompanhando. Boa tarde a todos os advogados, a todos que estão nos acompanhando. Desejo a todos muito sucesso na carreira, que as suas aspirações sejam todas realizadas. Desembargador, a primeira dica de sustentação oral no tribunal é o advogado estudar o processo, né? Elaborar um índice da sustentação oral. Explica um pouco melhor como é que funciona isso. Professor Cristiano, acontece que às vezes o advogado chega a conhecer integralmente o processo. Conhecer, o que eu digo, em que folha dos autos consta tal depoimento, em que folha dos autos consta o inquérito, em que folha dos autos consta isso. Ou, não sendo processo físico, se tratando de PJE, em que evento que se encontra isso. Nas varas criminais hoje é muito comum a gente ter as audiências gravadas e ele às vezes não sabe, o depoimento da testemunha está no minuto X, está no minuto 10. Então, o estudar bem o processo é importante, porque ele fala com uma certa convicção que a gente percebe que ele conhece mesmo o processo. E é comum, às vezes, algum desembargador, pode acontecer, de perguntar a ele em que parte do processo, ou em que folha ele está fundamentando a sua sustentação oral. Então, ele elaborar um índice próprio, e ele elabora o índice com aquelas peças que ele acha importante. Por exemplo, interrogatório, 50 folhas tal, depoimento da testemunha está no minuto 5. Ele fazer um índice para que ele chegue com condições de demonstrar que ele conhece o processo. Ou seja, é importante que o advogado tenha um índice, né, do passo a passo até da sustentação oral dele, um índice detalhado da página, do minuto, do ponto específico que ele quer fazer a sua alegação. Sim, porque às vezes o advogado, na hora da sustentação oral, ele começa, vamos dar um exemplo no processo físico, ele começa a manusear o processo e às vezes ele não acha aonde, que peça, em que folha dos autos está aquilo que ele queria mostrar ou falar. Nisso ele perde tempo e nisso aí também ele, com certeza, já se altera o seu estado de ânimo, ele passa já a desorganizar, descontrolar e acaba, por consequência, prejudicando a sua sustentação oral. O segundo tópico que o advogado deve conhecer o posicionamento do relator e da própria Câmara, né? Acontece também que às vezes o advogado vem sustentar um ponto de vista e ele não sabe como que o relator ou como que aquela Câmara vem julgando situações semelhantes. Isso é muito fácil, basta ele entrar no site do tribunal, né, respectivo, vai pesquisar a jurisprudência a respeito daquela Câmara, decisões daquele relator, para que ele possa pelo menos ter uma ideia de como pensa aquele relator, como pensa aquela Câmara a respeito daquele assunto. Porque muitas das vezes ele poderá estar sustentando um ponto de vista que é pacífico, né, naquela Câmara, pacífico com aquele relator, de forma que ele pode relaxar mais, fazendo uma sustentação oral mais tranquila, mas muitas das vezes ele vai sustentar um ponto de vista que não é acolhido pelo relator,
Portanto, ele terá que se desempenhar melhor, trazer argumentos melhores, trazer fundamentos melhores para que aquele relator ou aquela Câmara passe a pensar melhor, passe a verificar que, às vezes, naquele caso, existe um ponto de divergência da jurisprudência firmada pela Câmara. Portanto, o advogado não pode também chegar na tribuna para sustentar sem conhecer o posicionamento da Câmara ou do relator. Para isso, basta ele consultar no site de jurisprudência do relator e da Câmara. Bom, pessoal, primeiro deixa eu pedir para vocês aqui, né, que sigam o desembargador, né, que sigam o desembargador, o Instagram do desembargador Maurício, né? A gente, a partir de agora, vai ter muito conteúdo lá de direito penal, de processo penal, da prática dos tribunais, né? É importante que vocês sigam também o desembargador no Instagram, né? A primeira dica que o desembargador deu aqui é que o advogado ele deve ter um índice, né? Conhecer o processo, como a gente costumava dizer, né? De capa a capa, né? Ter um índice do processo para que ele possa fazer a sustentação oral, ou seja, na página tal, no minuto tal, para que em algum momento o desembargador questionar o advogado possa realmente ter a segurança para poder apontar em que momento da sustentação oral, em que momento do processo está aquela sua defesa, né? O segundo momento é o advogado ter o conhecimento, né, do posicionamento do relator e da Câmara sobre determinado assunto. E a terceira questão, desembargador, é a apresentação visual do advogado, né? O advogado, muitas vezes, ele tem que... a gente costuma dizer muito aqui no Advogado da EX, o advogado ele tem que se portar como advogado, né? A questão do café, da água. Como é que funciona isso? O advogado também tem que enxergar que ele está diante de um ato solene, de um ato formal e de minutos importantes para o cliente dele. Às vezes ele chega aqui... principalmente, e não é só isso, mas às vezes o advogado vem do interior, chega em cima da hora, né? Chega com ar de cansado, né? A gente percebe que às vezes o advogado não dormiu direito, né? Isso tudo influencia no seu poder de convencimento. O advogado às vezes está... a gente percebe que ele está falando uma coisa, mas está cansado, está no seu pensamento, na sua ideia, ele está em outro lugar. Ele não está, às vezes, inteiramente na tribuna. E isso influencia no poder de convencimento que ele possa ter para o relator ou para a Câmara. Às vezes também, é muito raro, mas é comum, às vezes, quer dizer, é raro, mas é possível, às vezes é com uma roupa que chama muito atenção, às vezes um terno amarelo, uma gravata toda descombinando, e isso tudo também faz com que o foco da sua fala, o foco que a gente possa ter naquela sustentação oral seja desviada. E o advogado não pode correr o risco de de ter qualquer fator que possa impedir ou possa prejudicar que a gente possa prestar atenção no advogado. Essas coisas acabam tirando a atenção da gente. Relativamente ao café, às vezes pode ser servido a ele um café, né? Alguns lugares servem, outros não. Mas eu já vi, às vezes, advogado, logicamente, aqui nós estamos falando no mundo acadêmico, mas já vi advogado na hora de tomar café, ele exaltado, nervoso, muito tenso, ele derruba o café na camisa, derruba o café no processo, e isso aí cria um tumulto, cria uma dificuldade maior para ele. E esses incidentes vão minando o advogado, vão fazendo que aquela sustentação oral, que é por 10 minutos, vá sendo prejudicada. Então ele deveria evitar o café, né, nesse momento. Relativamente à água é sempre bom o advogado, durante a sua fala, se ele estiver querendo raciocinar... Quer dizer que o café pode tirar o foco do advogado no momento, às vezes, que ele mais precisa. Tomar uma água, ele está tomando uma água, respirando, para continuar a argumentação dele. Mas o café pode até atrapalhar e tirar o foco. O café, às vezes, atrapalha, porque vem numa xícara pequena, né? Ele já via advogado, às vezes, derrubar o café na roupa, aí ele vai se arrumar, né? Às vezes derruba no processo, aí ele vai pedir desculpa porque ele derrubou o café no processo. Isso tudo gera incidentes que vão minando e que vão prejudicando a sustentação oral do advogado. A água, muito boa, sempre é bom para concatenar as ideias, para pensar, mas também com o cuidado de não derrubar, né? Não derrubar na roupa, não derrubar no processo, que qualquer incidente que possa acontecer durante a sustentação oral e que puder ser evitada, o advogado deve evitar. Então vamos recapitular aqui. O desembargador Maurício está falando nessa tarde, né? Inclusive, né, Maurício, a gente vai fazer
mais lives aqui, né, para passar essas dicas, né, essas dicas de sustentação oral, as dicas de direito penal, de processo penal, essas dicas importantes dos tribunais. A gente vai fazer mais lives aqui, tornar uma rotina maior, não só com o desembargador Maurício, mas também com o desembargador Amaury. Nós estamos falando aqui nessa tarde sobre 7 dicas, né, sobre sustentação oral no tribunal. A primeira dica que o desembargador deu para você que está chegando agora é que o advogado deve estudar, né, o processo, a capa a capa do processo, elaborar um índice, né, um roteiro da sua defesa, da sua sustentação oral, inclusive nesse índice, marcando a página, o minuto que ele vai, ou seja, que está a defesa, a tese dele, né? Essa primeira é a primeira dica. A segunda dica, né? O advogado deve conhecer o posicionamento do relator e o posicionamento daquela Câmara que ele estará fazendo a defesa. Se ele tiver esse conhecimento do posicionamento, fica muito mais fácil ele elaborar, né, a sua argumentação. E a terceira dica que o desembargador deu é a apresentação visual do advogado, né? Se portar como advogado, se vestir como advogado. É importante até uma água ali na hora da defesa, é muito tranquilo, até para ele poder respirar e organizar a sua linha de raciocínio, e só uma atenção na questão no tocante ao café, que muitas vezes o café, às vezes, ajudar, o café acaba atrapalhando. Vou pedir para vocês também que sigam o desembargador Maurício no Instagram do desembargador, né, para que também possam receber esses conteúdos, da mesma forma que eu já peço a vocês que sigam também o Instagram do desembargador Amaury. A quarta dica, desembargador, é a leitura das peças, né, a leitura do acórdão. É comum também, às vezes, o advogado chegar na tribuna e começar a fazer leitura de peças do processo. Às vezes ele faz a leitura integral da peça. Às vezes o advogado traz um acórdão, traz uma jurisprudência e faz a leitura integral daquele acórdão, daquela jurisprudência. Muitos colegas não gostam muito dessa parte, às vezes, de leitura de peça por parte do advogado. Até porque, às vezes, fica o advogado lendo. Quem já assistiu ou já participou do tribunal de júri, por exemplo, sabe dessa fase da leitura de peças no tribunal do júri, o quanto é uma fase, às vezes, muito cansativa, porque, às vezes, você começa a ler uma peça de 10, 15 laudas e aí você não conclui, e a gente também começa a desviar o foco na fala do advogado. Portanto, acórdão, basta ler a ementa, peças de processo, leia aquela frase, aquele parágrafo que, de fato, lhe é importante. Esse momento é um momento de sustentação oral e não de leitura de peças, né? As peças do processo, o desembargador conhece, a Câmara conhece, nós já analisamos o processo. Era bom ele se referir. Olha, a testemunha, as folhas tais, de importante, ela disse isso. Mas a leitura em si fica muito... Ele pode pegar, ele pode citar a peça e pegar a peça para fazer a leitura da peça no momento, ou não deve ser feito isso? Sim, ele pode fazer uma leitura, e isso é bom, às vezes o advogado tirar uma cópia daquela peça, para que ele, no índice, por exemplo, ele tenha a peça dele em mãos, ele possa ler um resumo daquilo. Mas a leitura integral, às vezes, das peças, jurisprudência, então, doutrina, leitura de doutrina, essas coisas se tornam muito cansativa e faz com que, às vezes, o que é de importante, o advogado acabe não falando. Qual o tempo? Quanto tempo tem o advogado? De média, 10 minutos na sustentação oral, né? E isso é prazo regimental, os regimentos internos que prevêem, de 10 a 15 minutos nas apelações, nos habeas corpus, e nos agravos regimentais, agravos de instrumento, 15 minutos, aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A quinta dica é a questão da leitura dos memoriais. Alguns advogados costumam trazer memoriais para despachar com os advogados. Isso, aliás, foi um tema também que eu já falei, que é muito bom o memorial, mas desde que o memorial seja curto, enxuto, objetivo. Memoriais com 40, 50 laudas é muito difícil para que a gente possa atentar aquele memorial. Até porque, normalmente, o advogado fica repetindo aquilo que já está no processo, né? Então, o memorial é bom, desde que pequeno e objetivo. Só que, às vezes, o advogado traz o memorial, despacha com o juiz, com o desembargador, e chega na sessão e fica lendo. Então, ele está repetindo uma coisa que eu já percebi, que eu já li, que eu já tentei. E a maioria, muitos desembargadores não gostam disso, porque, repito, é um momento de sustentação oral e não um momento de leitura de peças, né? Há alguns desembargadores, por exemplo, que durante a leitura de memorial
ele está prestando atenção no voto, está pensando no sistema, se tem outra divergência, se não tem outra divergência, às vezes está tentando memorizar algo daquele processo, mas o fato é, leitura de memorial, eu acho que o advogado não deve fazer. A quinta dica, a sexta dica, é sobre a questão, né, da oratória do advogado. O advogado tem que treinar a oratória. O advogado não pode ter na frente de outras pessoas. Esse advogado que tem essa timidez, que tem essa dificuldade de falar na frente de outras pessoas, costumam também ter dificuldades na sustentação oral. A dica que eu posso dar é, se a dificuldade dele é um pouco maior, ele se sente que precisa de ajuda, procurar um curso de oratória. Se ele não precisa do curso de oratória, treinar em casa, né? Falar em casa, falar em frente ao espelho, falar com o marido, falar com a esposa, treinar um pouco, ou no escritório, né? Ele vai treinando aquela sustentação oral, de forma que isso também vai diminuindo a ansiedade, vai fazendo com que ele sinta-se mais seguro, para que quando durante... Certo também, né? Que o advogado dominando, tendo conhecimento do processo, ele se sente fica mais seguro e mais tranquilo para fazer a sustentação oral dele. Você, ao longo da sua carreira, você já encontrou com advogados que foram fazer a sustentação oral e ficou visível que o advogado não tinha conhecimento do processo? Pouquíssimas vezes, é bem da verdade, mas sim. Pouquíssimas vezes, é bem da verdade, que às vezes o advogado é contratado de última hora para fazer a sustentação oral. Às vezes não é o mesmo advogado que acompanhou o processo em primeira instância. Quando o advogado acompanhou o processo em primeira instância, ele ainda tem na sua mente, na sua cabeça, o que aconteceu na audiência, como é que ele fez a contestação, como é que ele fez a inicial. Mas é muito pouco, mas às vezes sim, você percebe que o advogado não está convicto. E às vezes você percebe, doutor, aonde é que consta isso aí nos autos, isso aí que o senhor está falando? E às vezes ele se perde na sua sustentação oral. Vamos recapitular aqui os pontos, então, desembargador. O primeiro ponto, o advogado estudar o processo, elaborar um índice, né? Ter um índice da sua defesa, saber as páginas, os pontos controversos ali, em que ponto, em que momento está no processo isso, né? Estudar o processo. O segundo ponto, né? O advogado conhecer o posicionamento do relator, conhecer o posicionamento da Câmara, né? O que a Câmara pensa, o que o relator pensa sobre aquele determinado assunto. O terceiro ponto, a terceira dica, é a apresentação visual do advogado, né? O advogado se portar como advogado, se vestir como advogado, ter a atenção do café, né? Às vezes o café, às vezes, ajudar ali na hora da sustentação oral, como é servido o café a ele, às vezes o café pode atrapalhar, né? Uma água é importante, até para ele poder respirar e se organizar, né? Então, a apresentação visual do advogado. A quarta dica do desembargador Maurício, a leitura das peças, né? A questão da leitura das peças, leitura do acórdão, né? Muitas vezes não é necessário, né? A quinta dica, a questão da leitura dos memoriais, que o desembargador disse que também não é necessário, porque os desembargadores já conhecem dos memoriais. E a sexta dica é a questão da oratória, né? O advogado ele tem que ter um domínio dessa oratória, no mínimo saber desenvolver um raciocínio, né? Da sua defesa. E a sétima dica é o advogado ter a cronometria do tempo, né? Ter cronometrado o tempo. Se ele tem 10 minutos, ele desenvolver a tese de defesa dele em 10 minutos, né? Professor Cristiano, ainda só um parágrafozinho com relação aos memoriais. Veja bem, se você vai contar a alguém sobre um livro que você conhece, você fala, olha, esse livro é bacana, a história foi assim. Se você não conhece o livro, normalmente você vai acabar lendo um resumo. Então, quando o advogado, às vezes, está lendo o memorial, não digo que ele não conhece o processo, mas a impressão, às vezes, é que ele não conhece e que ele não tem muita convicção daquilo que ele está falando. Eu sei que, às vezes, o advogado lê o memorial, talvez pela timidez, talvez pela insegurança, mas isso tem que ser treinado antes, né? A respeito da questão que o professor Cristiano está falando... A cronometria do tempo, né? Cronometrar o tempo, né? O advogado também tem que controlar o seu tempo. Todas as sessões,
Algumas sessões ela tem, inclusive, um relógio voltado para o advogado, para que ele fique ali olhando a sessão, o tempo dele. Algumas sessões não tem esse relógio, o presidente da sessão é que avisa quando o tempo terminou, mas o advogado deve, se for o caso, colocar um relógio ao lado, um cronômetro ao lado, para ele ir cronometrando e controlando o seu tempo. Ele pode, às vezes, perder muito tempo num detalhe e lhe falta tempo depois para ele concluir, né? Então, ele tem que, naquele índice, também fazer um roteiro. Primeiro vou falar sobre isso, depois vou tocar nesse assunto, depois terminar nesse assunto e concluir. Eu tenho visto, logicamente, sempre minoria, muitas sessões, mas às vezes o presidente da Câmara tem que chamar a atenção do advogado, porque o tempo do advogado já se esgotou e ele ainda não concluiu. Tem uma pergunta aqui da doutora Luciana Freitas, ela é nossa aluna aqui, a Maurício, advogada da EX. Ela diz o seguinte: na oratória, quais os pontos principais? Justificar os fatos ou dar mais ênfase no direito? É a pergunta da doutora Luciana. Na oratória, quais os principais pontos? Justificar os fatos ou dar mais ênfase no direito? Há um provérbio em direito, né, que fala de dar-me os fatos que eu te dou o direito. Né? Há até uma expressão em latim sobre isso daí. Dabit iuris que dabit facto. É melhor a parte, primeiro falar dos fatos, para depois pegar o fato e encaixar no direito do cliente. Não adianta, às vezes, o direito nós conhecemos, o advogado conhece, o desembargador conhece. A gente sabe o artigo 1º, o artigo 2º, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, todos nós conhecemos. Eu preciso pegar aquele fato daquele cliente e demonstrar que aquele fato se enquadra no artigo tal de uma forma favorável ao meu cliente, né? Portanto, eu acho que o raciocínio mais lógico é, primeiro, discorrer o fato. Se houver uma excludente de ilicitude, por exemplo, aqui uma legítima defesa, então o advogado vai decorrer qual é o fato, qual é a conduta de legítima defesa que o seu cliente agiu, para depois, então, ele encaixar as excludentes de ilicitude e falar lá no artigo tal, tem excludente de ilicitude, né? Então, acho que é uma sequência lógica para ele falar, né? Pessoal, olha, vocês estão chegando agora aqui, antes da gente fazer uma conclusão, né? Vamos recapitular tudo de novo, né? Pedir que vocês estão chegando agora, pedir que vocês sigam também o desembargador Maurício no Instagram. No Instagram do desembargador Maurício, agora em diante, terá muito conteúdo de direito penal, processo penal, essas práticas do tribunal. É muito importante que o advogado tenha o domínio, o conhecimento dessa área, né? Porque o advogado tem que estar preparado, né? O desembargador, vamos fazer uma recapitulação aí desses 7 tópicos, né? Antes da gente de ser feita uma conclusão aqui. O primeiro tópico: estudar o processo e elaborar o índice. O advogado, né? A primeira dica do desembargador é que o advogado ele tem que estudar o processo. Isso é básico, né? Um advogado tem que dominar o processo de capa a capa. Estudar todo o processo e elaborar um índice, né, da sua tese de defesa. Em que página vai estar, o momento que ele vai citar. Ele tem que ter isso até para dar o suporte para ele na hora da defesa. A segunda dica que o desembargador deu é ter o advogado conhecer o posicionamento do relator, conhecer o posicionamento da Câmara, até para que ele possa fazer, realmente, uma defesa correta, né, de acordo com aquilo que aquela Câmara pensa. Maurício, isso o advogado tiver um entendimento diferenciado, ele cita o posicionamento da Câmara, do relator, e coloca o posicionamento dele, como é que funciona isso? Pois é, se ele tem prévio conhecimento do posicionamento da Câmara, do posicionamento do relator sobre aquele assunto, e ele vai sustentar, por exemplo, que o julgamento seja naquele sentido, que já é favorável à Câmara, ele vai gastar menos tempo, ele vai ser mais objetivo, até porque ele vai só focar que aquela Câmara já tem decidido assim, que aquele relator vem decidindo assim. Agora, se o ponto de vista que ele pretende sustentar é divergente, é contrário, então ele vai ter que trazer argumentos novos. Ele pode, eventualmente, citar a jurisprudência de uma outra Câmara, do mesmo tribunal, fazer a leitura da ementa, a Câmara X, ou o relator X, ou o STJ, ou o Supremo, vem entendendo assim, ou seja, ele tem que trazer elementos que façam com que aquele relator, que aquela Câmara possa repensar na forma que vinha decidindo, possa reanalisar ou possa trazer um destaque, algo que seja diferente, que esteja diferenciando aquele caso do posicionamento que a Câmara e que o relator já vinha se manifestando.
A terceira dica, né, que o desembargador deu sobre a apresentação visual do advogado, questão da água e do café, né? Eu acho que é importante se você puder falar de novo isso, né? Essa questão da apresentação visual do advogado, desembargador. É que às vezes não vai aqui uma crítica, nós estamos falando no mundo acadêmico. Às vezes a pessoa vem com alguns trajes, por exemplo, você percebe que o traje, a gravata muito amarela, ou roupas, vamos pôr assim, que destacam e que chamam atenção. Acaba que isso, mesmo que a gente não queira, acaba desviando o foco, que o foco é a sustentação oral. O foco é o ponto de vista que o advogado está querendo sustentar. Então, às vezes, o advogado vem, um exemplo, vem com uma camisa de manga curta num lugar que a gente, eventualmente, não tem esse costume. Se tem esse costume, tudo bem, né? Não estou dizendo que a camisa de manga curta seja errado. Às vezes, o advogado vem, por exemplo, com o cabelo todo espalhado. Percebe-se que, às vezes, ele não penteou o cabelo, alguma coisa assim. Ou seja, qualquer fato que tenha na vestimenta do advogado que possa distrair, que possa tirar a atenção do relator, do desembargador sobre a sua fala, ele deve evitar. E acaba passando até uma imagem de insegurança, de desleixo, né? E não é ideal para um advogado que está no Tribunal de Justiça perante os desembargadores fazendo a defesa do seu cliente, né? É ideal que vá basicamente bem trajado, né? Às vezes o advogado chega também muito em cima da hora, aí chega ansioso. Às vezes o advogado ele não dormiu bem naquela última noite, né? Por N motivos. E isso tudo demonstra, a gente percebe às vezes que ele está cansado. Aquilo, lógico, a fala de uma pessoa que dormiu bem, que está tranquila, que está firme, que está convicto no seu ponto de vista. Centrado, né? Centrado, muito focado, diferente. Né? É muito diferente daquele que chega ansioso, afobado, desarrumado, né, que já chega atropelando as coisas, né? A doutora Camila está dizendo assim, olha, a preparação é fundamental, né? Se numa audiência de debate, instrução e julgamento a preparação já é mais que fundamental, né, doutora Camila? No Tribunal de Justiça, perante os embargadores, então, ela é fundamental, né? E, infelizmente, a gente percebe aqui na primeira instância, a gente percebe muito, e o desembargador já deve ter visto muito isso ao longo da carreira. Aliás, você tem 28 anos de magistratura, Maurício? Isso mesmo, sim. 28 anos. Então, nesses 28 anos de magistratura, você já presenciou situações e momentos, deve ter sido até vergonhoso para o advogado ir fazer uma audiência, lembrando que o rito da audiência é oral e o advogado não tem preparo nenhum. Não se exige que o advogado venha com a roupa, o último modelo da última moda. Porque às vezes a pessoa é um advogado pequeno, é uma advocacia ainda que está começando, ele não tem, às vezes, muito terno, não tem uma roupa adequada. Isso vai muito da humildade da pessoa. O que nós estamos dizendo é ao contrário. O advogado tem condições, tem aparência, tem condições de chegar, pelo menos, apresentável, não é só na roupa, mas também emocionalmente, e ele, às vezes, se apresenta cansado, não dormiu bem, chegou em cima da hora, olha a pauta de audiência. Toda a Câmara tem uma pauta de audiência que fica lá mostrando. Às vezes ele já chega perdido, ele não sabe se o dele já foi apregoado, se não foi. Isso tudo vai o tirando do seu ponto de equilíbrio. Ou seja, né? chegar previamente, né, para dar tempo de ele, ou seja, centralizar, né, centrar, e ao longo e ter conhecimento básico do processo, né? Ao longo desses seus 28 anos de carreira na magistratura, você deve ter participado de audiências que você deve ter encontrado o advogado aí, digo, no tocante ao conhecimento do processo, você deve ter encontrado advogados aí que não tinham conhecimento nenhum do processo. O advogado também, ao meu ponto de vista, isso é uma questão muito polêmica, mas ao meu ponto de vista, ele deve, no início da sua sustentação oral, ter a humildade de dizer. Às vezes ele pode falar, olha, eu fui contratado de ontem para hoje. Quer dizer, isso já faz com que a gente também abaixe a guarda sobre aquele advogado, né? Alguns detalhes, a transparência e a humildade sempre é bom. Então, se o advogado não está bem seguro, é melhor que ele diga, olha, eu fui contratado recentemente, o meu cliente fez isso, o fato é esse, o fato é aquilo, e pede desculpas para não fazer leitura, pede desculpas, às vezes, para não mencionar determinada folha, mas ele sabe que aquilo tem nos autos. Fala, consta nos autos isso,
vou pedir desculpa, vou pedir vênia, que eu não sei exatamente em que folha está, porque fui contratado ontem. Então, isso tudo também vai abaixando a guarda da gente. Porque quando você está numa conversa, mesmo entre amigos, você está na conversa e você percebe que a pessoa está falando algo, mas ela não está convicta daquilo que ela está falando, não é bem daquela forma que ela está falando, a gente costuma relegar e não dar muita atenção, né? E esse momento dos 10 minutos é um momento importantíssimo para o advogado. Aliás, às vezes, por vezes, alguns advogados me perguntam se deve ou não fazer sustentação oral. Olha, isso é uma questão muito particular entre o cliente e o advogado. Se o advogado entende que a questão dele já está bem tranquila, ele já estudou o posicionamento da Câmara, o posicionamento da Câmara, do relator, é favorável à decisão dele, talvez sim, né? Mas se ele não está convicto ainda, se ele ainda tem dúvida sobre alguma coisa, na dúvida, se apresente para fazer a sustentação oral. Vamos recapitular o tempo de novo aí, Maurício. O tempo da sustentação oral são quanto? É 10 minutos? Para habeas corpus, né, e medidas cautelares aqui no tribunal, em Câmara Criminal, 10 minutos. Nos agravos de instrumento, agravo interno, 15 minutos. Mas é outra questão. O advogado deve ver o regimento interno do tribunal e ter noção de quanto tempo ele tem. Porque às vezes o advogado sabe também, nem ele chega e nem ele sabe quanto tempo tem. Às vezes ele chega e vai perguntar ao presidente da Câmara quanto tempo eu tenho. Quer dizer, isso já demonstra, às vezes, que ele não tem muito habilidade, não tem muito conhecimento ali das coisas. Se ele não sabe, pergunte a um advogado que tenha costume lá. Os advogados costumam ser colegas entre si. Pergunte a um outro advogado que tenha costume lá. Doutor, o senhor podia me dar uma dica aqui de quanto é que é o nosso tempo aí que a gente tem? Né? São 2 advogados no mesmo tempo, costuma-se dividir o tempo. Então, divida o tempo com o advogado, marque o seu tempo, combine o que um advogado vai falar, o que ele vai falar, porque às vezes também acontece isso, de fazer a divisão do tempo, e um vem e fala sobre, por exemplo, legítima defesa, e depois o outro advogado vem e volta na legítima defesa. Ou seja, gasta-se 2 advogados com tempo dividido para falar o mesmo ponto de vista, né? A sustentação oral é um momento em que o advogado tem para convencer o relator, para convencer a Câmara de julgamento que aquele fato tem um detalhe importante ou que o seu cliente está agindo dentro da licitude. E outra coisa também, se ele chegar na hora lá, perguntar quanto tempo ele tem, ele já está pecando na 7ª dica que você teve de ter cronometrado a defesa dele, né? Ou seja, né, se ele não trouxe um índice, né? Porque eu entendo que a primeira dica, né? Estudar o processo, elaborar o índice, essa primeira dica ela se comunica muito com a 7ª dica da questão da cronometria do tempo. Né? Se ele não tiver isso organizado na cabeça dele, ó, eu vou falar nisso em 1 minuto, nisso em outro minuto, né? Se ele não tiver organizado isso, ele acaba perdendo a sua linha de raciocínio. Né? Se ele já sobe na tribuna sem saber quanto tempo ele tem para fazer os seus argumentos, ele já começa, não digo que começa errado, mas ele começa, às vezes, inseguro. Né? Ele começa não chamando a atenção. O advogado tem que chamar a atenção do desembargador, tem que ser aquela oratória, aquela sustentação oral, convicta, firme, para que faça com que a gente escute não só com os 2 ouvidos, mas escute também com a cabeça, possa refletir, falar, talvez esse advogado tenha razão, eu preciso melhor olhar sobre isso, aquilo que ele falou, eu não tinha talvez atentado para aquela peça processual que ele mencionou na sustentação oral. Então esse é o fundamento da sustentação oral, o de que ele tenha 10 minutos para convencer, né, de que o direito e os fatos estão a favor do seu cliente. Pessoal, vou pedir para que vocês sigam o Instagram do desembargador Maurício, né? Terá muito conteúdo de agora em diante no Instagram do desembargador Maurício, o conteúdo dessas práticas dos tribunais, dicas de processo penal, dicas de direito penal, e é importante para a gente que está aqui do outro lado da moeda, né? Para que os advogados conheçam, né, dessa prática do tribunal. Maurício, resumindo, né, após essas 7 dicas, estudar o processo, elaborar o índice, ver o posicionamento do relator, o posicionamento da Câmara, a questão da apresentação visual do advogado, a questão do café, da água, da leitura das peças, da leitura do acórdão, da leitura dos memoriais, da importância de ter uma boa oratória, de ter o tempo cronometrado, né? Qual a conclusão que você faria para os advogados e os colegas que estão nos acompanhando aqui agora? Professor Cristiano, ainda com relação ao tempo, é lógico que todo mundo gosta de ser homenageado. Lógico, isso faz muito bem para todo mundo.
Às vezes o advogado começa a elogiar o relator, elogia o vogal, elogia o revisor, elogia o presidente da Câmara, e ele gasta, às vezes, ali, por exemplo, 5 minutos nesse elogio, quando ele tem 10 minutos para falar. Aí ele sobra 5 para ele convencer. Quer dizer, essa cronometria do tempo, esse controle do tempo, o advogado deve fazer. A conclusão que eu faço é de que sustentação oral é sempre bem-vinda, mas aquela sustentação oral boa, e a boa que eu digo é aquela que faz com que a gente reflita sobre aquele assunto, né? Que eu possa trazer dúvidas a ponto de repensar a questão, né? Trazer dúvidas para que eu faça com que eu tenha que de novo olhar aquele processo, que eu tenha cautela naquele processo. Chamar a atenção em pontos divergentes, chamar a atenção em pontos divergentes, né? Sim, sim, sim. Isso é verdade. Às vezes também é bom que o advogado conheça o posicionamento da Câmara, porque às vezes já tem um precedente, né? Há um caso, há um mês atrás, há 6 meses atrás, semelhante, porque, lógico, cada caso é um caso, às vezes tem um detalhe que o diferencia, mas ele pode trazer um posicionamento, olha, como a gente vê às vezes no filme, no caso X, já houve um julgamento dessa Câmara nesse sentido, né? Isso pode fazer também com que a gente tenha que reexaminar, às vezes, para que não fique havendo decisões conflitantes na Câmara, né? Porque nós temos, às vezes, muito serviço, a gente olha, é verdade, todos os desembargadores olham todos os processos. Aliás, abrindo aqui também um parênteses, a gente desce com pleno conhecimento, plena consciência do processo e do voto. Eu, às vezes, vou tomar conhecimento de uma divergência lá na sessão, mas, de qualquer forma, é um momento em que o advogado tem para falar diretamente com o desembargador. É um momento em que ele pode falar, olha, desembargador, esse caso aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, há uma excludente de licitude, o meu cliente não praticou esse delito porque não há o dolo exigido aí, né? Ou não houve culpa. Né? Então, é um momento em que ele tem para falar diretamente ao desembargador e, fazer, e tentar e buscar o objetivo com que a gente repense e que a gente enxergue, às vezes, melhor o direito daquele cliente. É ponto comum, né, no direito que o advogado conversa com o juiz e com o promotor, conversa por escrito. Por escrito, existem os memoriais. A entrega dos memoriais deve ser feita na hora ou pode ser feita previamente? Os desembargadores recebem os advogados previamente ou não? Isso é uma questão também um pouco tormentosa. Nem todos os desembargadores recebem. Alguns recebem, outros não recebem. Alguns desembargadores só recebem na presença de ambas as partes. Há uma questão polêmica a se pensar com relação ao contraditório. Porque se eu recebo um advogado e ele vem me falar algo, eu não estou ouvindo o outro, então talvez possa haver uma ofensa ao contraditório. Mas a maioria dos desembargadores recebe. A dica que eu posso dar era, para o advogado, entre em contato com a assessoria do desembargador. Né? Pergunte à assessoria do desembargador se aquele desembargador despacha memorial, se ele recebe memoriais, né? Pessoalmente. Né? Se ele receber pessoalmente, se é necessário ou não marcar a hora. Alguns desembargadores costumam marcar a hora, outros não marcam a hora. Principalmente a um advogado do interior, que às vezes viaja do interior para a capital e chega na capital, às vezes, perde a viagem. Portanto, passe a mão no telefone, faça contato com a assessoria do desembargador, pergunte se ele recebe, se ele despacha memorial, se ele não despacha memorial. E caso ele não despache memorial, mas com certeza todos recebem memoriais por escrito. Então ele pode chegar na assessoria do desembargador e entregar o seu memorial, pedir para que aquele memorial chegue em mãos do desembargador, que com certeza o memorial vai chegar na mão dos desembargadores. Reforçando, né? O advogado, né? Nunca parte, né? A parte não, nenhum desembargador recebe parte, nem mesmo juiz recebe parte. A parte é muito difícil, até porque a parte não entende direito, né? É como se eu estivesse, eu fosse doente, não sou médico e quero dialogar com o médico, né? Não há diálogo possível, né? A parte nenhum desembargador, nenhum juiz recebe. Quando chega aqui algum advogado com a parte, eu também não recebo. A parte não, a parte é uma questão muito, muito delicada, pode, lamentavelmente, às vezes surgir conversas contrárias e isso já havia alguns problemas nesse sentido. A parte é sempre bom evitar. Desembargador, nós temos mais 5 minutos, em 5 minutos no Instagram ele acaba derrubando a nossa live aqui, né? Tem um tempo, né, de 45 minutos. Queria que você fizesse uma conclusão dessas 7 dicas que nós falamos aqui e deixasse aí até uma sugestão, né? Uma indicação
um alerta aos advogados para que se atentem nessas dicas. Você quer ver, professor Cristiano, às vezes uma outra questão? O advogado, às vezes, ele chega, ele aguarda ali a pauta, mas como ele está sentado, às vezes ele quer comer um lanche, ou às vezes ele quer se ausentar por alguns minutos para ir no banheiro, e ele não olha a pauta. Então, às vezes, naquele minuto que ele sai, ou que ele vai ao banheiro, ou que ele vai fazer um lanche, é justamente o minuto que ele vai ser chamado. Então, essas dicas o advogado tem que prestar atenção. Se ele vai sair ao banheiro, olhe na pauta se aquele tempo que ele pretende se ausentar dá tempo necessário para ir e voltar, né, com tranquilidade, nada com afobação. Às vezes o advogado sai e é naquele momento que ele é apregoado, aí ele volta desesperado. Isso tudo gera tumulto. E além do tumulto, às vezes, desequilibra o advogado, né? E aí, nesse desequilíbrio do advogado, é que às vezes ele sai lamentando, achando que não foi ouvido ou que não deram a devida atenção para a sustentação oral. Muito pelo contrário, todos os desembargadores prestam atenção na sustentação oral. Às vezes, já me perguntaram, mas eu estou falando e o desembargador está lá no computador. É que às vezes a gente está conferindo se aquilo que o advogado está falando tem no meu voto. Às vezes o advogado sustenta uma nulidade ou sustenta um ponto de vista na sua sustentação oral que eu tenho que olhar se o meu voto fala sobre aquele assunto, né? Então, tem que olhar se o que ele está falando corresponde com o que eu percebi nos autos, até para que eu possa argumentar na hora da minha fala. Então, a conclusão, sustentação oral sempre boa, sempre bem-vinda, principalmente quando o advogado ainda tem dúvida sobre a decisão judicial a favor ou não do seu cliente. Desembargador, nós temos mais um minuto, porque deu 45 minutos, o Instagram derruba a live, né? Nesse um minuto, dizer para vocês que estão nos acompanhando, pedir que sigam o desembargador Maurício. Essas 7 dicas, né? O desembargador vai começar a preparar conteúdos específicos sobre essas 7 dicas para colocar no Instagram dele, né? Além de colocar essas dicas lá, ele vai comentar as dicas no Stories. Então, eu pedi para vocês que sigam o desembargador Maurício. Essas 7 dicas que estão aqui, o desembargador Maurício vai começar a detalhar a partir da semana que vem, dica por dica, vai pôr um conteúdo e vai colocar por escrito esses conteúdos e vai no Stories dele a partir do momento. Olha, na terça-feira vai falar da primeira dica de estudar o processo. Vai postar essa dica por escrito e vai comentar também no Stories. A partir de semana que vem, nós vamos começar uma sequência, né, dessas 7 dicas para que vocês, colegas advogados, sejam sempre bem informados. Maurício, temos um minuto. Professor Cristiano, quero dizer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que eu também advoguei durante 7, 8 anos da minha vida. Eu sei o quanto é difícil advogar, mas o advogado, ele é a segurança do cliente. Portanto, ele deve sempre procurar fazer o melhor que ele puder para o seu cliente. E, por fim, o advogado nunca deve falar ao cliente que a decisão vai ser assim ou vai ser assado, porque a decisão não está na mão do cliente. Às vezes, o advogado tem que alertar o cliente, olha, as nossas chances são poucas, as nossas chances são bastante, ou temos chance aqui, não temos chance ali, para que a transparência, a relação de confiança que deve existir entre o cliente e o advogado seja sempre presente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live, né? O Instagram vai nos derrubar aqui. Então, a partir de semana que vem, essas 7 dicas virão 7 conteúdos, dias específicos, conteúdos específicos, não só no feed, né, com conteúdo por escrito, mas também no Story. Desembargador, boa tarde aí, tá bom? Em 20 minutos, 20 segundos nos derrubam aqui. Boa tarde a todos, bom final de semana para todos. Que Deus possa sempre estar iluminando vocês na carreira da advocacia, até porque uma boa carreira, uma grande advocacia ajuda o judiciário a ter um bom judiciário e um grande judiciário. Boa tarde a todos. Tenham um bom final de semana a vocês. Pessoal, grande abraço a todos aí. Ok, um abraço.